Olá pessoal, sejam sempre muito bem-vindos ao Espaço Filosofia Simplificada aqui no nosso canal de Luca, que é esse espaço um pouco mais informal, que a gente trata de assuntos da filosofia, mas com uma linguagem mais simplificada, sem muita edição aqui no vídeo, fazendo mais um bate-papo mesmo para que a gente possa entender e trazer a reflexão, o questionamento de diversos temas do nosso cotidiano à luz da filosofia. Sempre lembrando e agradecendo que eu conto aqui com o grande apoio de Netpal Telecom e também de Farmácias Associadas São Lucas. O tema desta edição é a bolha. Vivemos numa bolha. Você já ouviu falar nisso, né? Você vive numa bolha, fulano vive numa bolha, nós estamos numa bolha. O que de fato é essa bolha? A bolha é o conjunto social, um nicho, onde a gente está inserido, que muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente pode explorar outros nichos e conhecer novas ideias, novas opiniões, novas experiências dentro de outras, vamos dizer assim, bolhas, mas seriam outras realidades, outros mundos. Mas a gente naturalmente opta por ficar na nossa bolha, por uma questão de afinidade, de prazeres, de preferências e até de necessidades. Mas vamos lá. Quando você vive numa bolha, quando a gente está numa bolha, a gente recebe sempre as mesmas informações. Já parou para pensar nisso? Todos os dias, praticamente, na bolha que a gente está, no contexto social que a gente está inserido, a gente recebe sempre as mesmas informações. Então, todo mundo naturalmente fala sobre as mesmas coisas. Falando sobre essas mesmas coisas, não tem discordância. Quando não tem discordância, não nos leva a fazer uma reflexão mais aprofundada sobre determinados temas, determinados assuntos, como, por exemplo, temas políticos, temas religiosos, temas sociais, temas que interferem a nossa rotina no dia a dia. Então a gente não exercita a nossa racionalidade nem a nossa intelectualidade. A gente acaba ficando sempre numa mesmice e vira sempre o mesmo tipo de verdade. Tudo aquilo que a gente tem como uma realidade se torna uma verdade e se torna, o que é pior, uma verdade absoluta. A gente não passa a questionar, a refletir, e isso trava a nossa evolução quando a gente está nessa bolha. Vamos tomar alguns exemplos aqui. Desde que nós nascemos, a gente é fechado em bolhas, né? A gente nasce e tem a bolha da família, isso é uma coisa natural. Depois vem a bolha escolar, começa as primeiras bolhas sociais, vamos dizer assim, na adolescência. Tem depois a bolha universitária, tem a bolha do trabalho e por aí vai. E a gente não troca de experiências com outras bolhas nestas fases. A gente acaba vivendo sempre os mesmos assuntos, os mesmos temas que a gente acaba escolhendo e se fechando naquela bolha naquele período. Se a gente for pegar aqui algumas definições pela sociologia, bolha da realidade. Uma bolha da realidade é o conjunto de crenças sobre a natureza das coisas, onde a gente está. Ou seja, são modelos mentais sobre as experiências de uma pessoa. Nossa, minha, sua experiência. Então aí tu cria essa bolha de realidade. E depois vai para a bolha social. A bolha social, daí já é o grupo de pessoas, que é justamente o que a gente acabou de falar, que compartilham os mesmos interesses, os mesmos valores, os mesmos gostos, os mesmos hábitos. Então, pare para pensar como é que é a sua realidade. Você tem a bolha de realidade e também a bolha social. Eu acho que cabe a gente salientar que hoje a gente vive numa bolha muito, vamos dizer, até perigosa com relação à racionalidade, intelectualidade e o nosso progresso, que é justamente as bolhas da rede social, as redes sociais. Porque atualmente está tendo um teor formativo muito forte, a gente está muito engajado, a gente está conectado muito tempo durante o dia com o smartphone, que já faz parte até mesmo do nosso corpo, do nosso organismo. A gente não consegue mais se imaginar ficar sem o telefone, sem o smartphone. E ali a gente está sempre nas bolhas das redes sociais. Mas pare para pensar. Se você refletir um pouquinho mais, você vai ver que essa bolha da rede social ela é extremamente superficial, mas muito superficial mesmo. A gente às vezes compra muitas coisas sem ao menos ter o mínimo de reflexão e questionamento sobre aquela informação que chegou até nós. E o pior, a gente gosta daquilo ali porque a gente já está acostumado com esse tipo de bolha. Então é sempre um perigo, um cuidado que a gente tem que ter. Nós temos aqui uma frase do filósofo contemporâneo Clóvis de Barros Filho, que ele diz que viver na bolha atrapalha a sua evolução. Então é uma frase simples, curta, pequena, filosofia simplificada, mas que nos cabe uma reflexão diária, momentânea inclusive, né? Eu vou, daí como a gente sempre faz aqui no Filosofia Simplificada, a gente traz um paralelo e eu vou fazer um paralelo com
o mito da caverna de Platão. Com certeza todo mundo já ouviu falar do mito da caverna de Platão, mas às vezes não de uma forma tão detalhada. Ele está nesse livrinho aqui, no livro A República de Platão, que é um clássico, né, onde a gente estuda filosofia, mas que é trazido até os dias de hoje. Platão ele viveu 400 anos antes de Cristo e seus ensinamentos, desde a Grécia Antiga até hoje, muita coisa é utilizada em todo o meio social, em especial na parte política, na parte social e uma pequena parte também na questão religiosa, vamos dizer assim. O mito da caverna é aquela história de que homens estavam acorrentados numa caverna, olhando para frente, falando aqui de forma resumida, aprisionados, e eles viam apenas as sombras de um mundo, de uma realidade que passavam na porta dessa caverna, que eram iluminadas pela luz do dia e também por fogo que era colocado ali por quem aprisionou eles, para que eles vissem as sombras e os vultos. Então eles viam o mundo totalmente distorcido, ouviam sons que vinham da rua que ecoavam naquela caverna, que também não eram sons reais. O que aconteceu? Num belo dia, um desses prisioneiros conseguiu arrebentar as correntes e ir para fora. No primeiro momento, quando ele chega na porta da caverna, a luz ofusca ele, que é justamente quando a gente começa a sair de uma bolha e começa a ter uma outra realidade. A gente se assusta muitas vezes. Opa, estou saindo da minha zona de conforto de realidade. E o que acontece? Quando ele começa a sair, ele encontra um novo mundo. Ele começa a caminhar no mundo fora e vê que tudo que ele via naquelas sombras eram tudo distorcido de um mundo real, um mundo cheio de luz. E ele volta para dentro da caverna para soltar os seus amigos que estavam lá aprisionados. E o que acontece? Os amigos se recusam e ainda ameaçam ele, dizendo que ele não poderia mais voltar ali, ameaçam de vida, de morte inclusive, porque na verdade o que ele pegou lá é que ele foi para aquela realidade que está distorcida. Os outros, os que estavam ali influenciados por essa realidade daquela bolha da caverna, ameaçaram ele de que o que ele estava fazendo era errado. Então, e como se o quisessem convencer de que ele não poderia fazer aquilo ali. Então o mito da caverna de Platão nos traz a referência da bolha, de uma forma simplificada, e a gente olhar como está a nossa vida social nos dias de hoje, e também a questão das redes sociais. Para nós finalizar então, vamos lá. A bolha, a gente pode fazer aqui um paralelo com a bolha de sabão, ou qualquer bolha que você pense, naturalmente essa bolha vai ser sensível, ou seja, ela é fácil de estourar essa bolha. E aí fica a reflexão, se nós não estourarmos esta bolha, nós vamos ficar na mesmice, nós não vamos evoluir nem progredir. E muitas vezes não quer dizer nem que a gente vá mudar necessariamente de opinião ou fazer coisas extremamente diferentes, mas apenas ter novos conhecimentos e ver se esses novos conhecimentos e experiências não podem servir para a nossa vida, daí sim para evoluir, mas para que a gente questione e reflita por conta própria. Como tem aquela famosa frase antiga aí, que insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E a bolha, ela faz isso com a gente. Então vamos pensar, será que a gente não pode melhorar? Tentando romper, tentando sair dessa bolha, evoluir no contexto em que nós estamos inseridos e daí melhorar este contexto como um todo, cada um fazendo a sua parte e estourando, rompendo esta bolha, buscando novas experiências e evoluindo, progredindo, causando o nosso próprio desenvolvimento e dos nossos ao nosso entorno. Esse foi mais um episódio do Filosofia Simplificada, trazendo aí fatos cotidianos, mas falando de uma forma informal, como eu sempre digo, simplificando e facilitando a filosofia para o nosso cotidiano, para os nossos dia a dia. Muito obrigado a todos que sempre nos acompanham aqui no canal de Luca e até o próximo vídeo. Farmácias Associadas São Lucas. Mais do que cuidar da sua saúde, aqui você tem amigos. Tem descontos especiais, ofertas todo dia e o melhor atendimento. Siga no Instagram, @far.saolucas e não perca as promoções Detona Preço e oferta relâmpago a qualquer momento. Farmácias Associadas São Lucas, com 5 lojas para melhor lhe atender. Netpal Telecom, líder em telecomunicações, planos de internet com até 1 GB, TV aberta e telefonia fixa, central de monitoramento avançada, suporte técnico 24 horas e equipe técnica especializada.
Cobertura nos municípios de Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas e Tavares. Não basta ser provedor, tem que ser o melhor. Entre em contato agora mesmo. Netpal Telecom.